Quando o Papa Francisco faleceu, e algumas semanas depois o Papa Leão XIV foi eleito para sucedê-lo, o mundo se deparou com uma série de realidades, ritos, tradições e símbolos de ressonância multissecular, mas de significado misterioso. Especialmente os católicos se confrontaram com certas questões que muitos desejavam ver respondidas. Todas essas perguntas só são respondidas pela história. A história 20 vezes secular dos sucessores de São Pedro, os papas. Na cúpula da Basílica de São Pedro, em Roma, escritas em letras de 1,80 m de altura, leem-se as palavras de Cristo a Pedro. Tu és Petrus, et super hancem Petram edificabo ecclesia meam, et tibi dabo clavis reini celorum. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e te darei as chaves do reino dos céus. Ali colocadas para coroar o túmulo do apóstolo, essas palavras também se destinam a proclamar a autoridade do homem que é o herdeiro vivo de Pedro. Por aquelas palavras, Cristo tornou Pedro príncipe dos apóstolos e chefe da sua igreja na terra. E, geração após geração, essa dignidade foi transmitida aos seus sucessores, os papas. Quase 20 séculos separam a morte do primeiro papa da eleição do Papa Leão XIV. O Império Romano era recém-nascido quando os primeiros papas ascenderam ao trono de São Pedro. E o papado sobreviveu não apenas ao Império Romano, como também ao Império Bizantino, aos reinos ostrogodo, visigodo e lombardo, ao reino merovingio e ao Império Carolíngio, ao Império Mongol e ao Império Otomano, ao Sacro Império Romano Germânico, aos impérios português, espanhol, francês e britânico, ao Império Napoleônico, ao Segundo e ao Terceiro Reich e à União Soviética. A todos estes e a centenas de outros reinos e impérios, o papado viu nascerem e morrerem. E o papado é essencialmente uma longa sucessão. A transmissão de uma herança, o eco vivo de palavras pronunciadas há muito tempo. Para além da personalidade e das opções particulares da pessoa do Papa, existe algo que o transcende, a saber, a memória de antigas promessas, o ressoar de antiquíssimas lutas e a preservação de uma mesma fé que nem o próprio Papa, com toda a sua autoridade, pode modificar. Quando falamos do Papa, não falamos de um homem, falamos de 267 homens que por 2000 anos ocuparam a mesma cátedra nos mais variados contextos e perante os mais díspares desafios, mas sempre desempenhando a mesma função e tendo a mesma missão. E não terá sido isso a impressionar o mundo naquelas semanas decisivas entre a morte do Papa Francisco e a eleição de Leão XIV, entre abril e maio de 2025, não terão todos se espantado com o fato de, mesmo passados tantos e tantos séculos, aquelas multidões continuam ali. Mesmo o mundo tendo se transformado em uma quimera essencialmente oposta a tudo quanto a Igreja Católica representa, ainda assim, aqueles ritos de sepultamento do antigo pontífice e a eleição do novo se repetiam mais uma vez. E por que tudo isso? Qual a gênese de tudo isso? Bom, abaixo da Basílica Vaticana, sob o altar da confissão, jazem os ossos do homem ao qual Cristo prometeu as chaves do reino dos céus. E mais abaixo ainda, em um nicho de um antigo cemitério, existe o túmulo no qual, há 20 séculos, o corpo do apóstolo foi originariamente sepultado. O túmulo a respeito do qual escrevia o padre Gaio em meados do século II: Ide ao Vaticano e lá vereis o troféu de Pedro.
A Basílica de São Pedro, que hoje contemplamos, foi construída entre os séculos XVI e XVII sobre o local de uma basílica anterior, que por sua vez esteve lá por mais de 1000 anos, a antiga Basílica de São Pedro, construída no século IV, no local que uma tradição imemorial reconhecia como local do sepulcro do apóstolo. Sucederam-se impérios, dinastias, revoluções. Houve noites longas e manhãs luminosas, dias felizes e dias tristes. Houve santos, pecadores, sábios e ignorantes. Houve conversões e apostasias. Mas a igreja sempre soube regressar a este local, aquele em que Pedro derramou seu sangue por Cristo e onde desde os primórdios os fiéis acorreram para rezar. E uma antiga tradição testemunha o encadeamento da história. A pregação de Pedro em Roma, o seu episcopado nessa cidade, o seu martírio sob Nero e a veneração do seu sepulcro. Como escreveu São Jerônimo, Simão Pedro dirigiu-se a Roma e ali ocupou por 25 anos a cátedra sacerdotal até o último ano de Nero. Orígenes acrescenta o modo do seu martírio. Foi nela, Roma, crucificado, com a cabeça voltada para baixo. E, falando da necrópole, Eusébio de Cesareia concluía: os seus monumentos insignes e esplendidíssimos até hoje atestam essa história. Destes fatos decorrem a razão de ser do papado. O bispo de Roma é o sucessor de Pedro na sua sé. E a missão recebida do Senhor, que é a de confirmar os irmãos, de guardar a fé, de apacentar o rebanho, permanece visivelmente no Papa, seja ele quem for. Por isso, desde cedo, a Igreja reconheceu Roma como a Igreja principal, onde Pedro se sentou primeiro, como escreveu Santo Optato no século IV, e com a qual toda a Igreja deve concordar por causa da sua origem mais excelente, como escreveu Santo Irineu. A Pedro sucedeu Lino, a este Anacleto, então Clemente, Evaristo, Alexandre, Sisto, Telésforo, e à medida que a história avança, nós vemos a autoridade do Papa ser reconhecida e impondo-se. Nos primeiros séculos, bispos, sínodos e imperadores recorreram à sé de Pedro para dirimir controvérsias. Concílios reconheceram a sua precedência e padres da igreja testemunharam que a fé da igreja de Roma é o critério da ortodoxia. Desde os padres apostólicos até o concílio de Calcedônia, de Santo Inácio a Santo Irineu, de São Cipriano a Santo Ambrósio, a São Jerônimo e a Santo Agostinho, dos imperadores Constantino e Valentiniano aos concílios de Éfeso e Calcedônia. Um coro se ergue unânime: a sé de Roma é a cátedra de Pedro, fundamento de unidade e critério de ortodoxia. Tudo isso não nasceu de um privilégio civil decorrente da dignidade imperial da cidade de Roma, mas da missão apostólica de Pedro, que se prolonga na mesma sé, aquela sob a qual ainda hoje repousa o seu sepulcro. Já no começo do século II, Santo Inácio de Antioquia, a caminho do martírio, saudava a igreja romana como aquela que preside na caridade. Poucas décadas depois, Santo Irineu de Lyon, diante da confusão das heresias gnósticas, declarava: com esta igreja, em razão da sua origem mais excelente, deve necessariamente concordar toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada a tradição apostólica. No século III, São Cipriano de Cartago escrevia que aquela é a cátedra de Pedro, a igreja principal, donde se originou a unidade sacerdotal. Para São Cipriano, Roma era a fonte visível da unidade. No século IV, com a paz constantiniana, a autoridade do bispo de Roma se tornou ainda mais clara. Santo Ambrósio afirmava que em tudo seguimos a forma e a imagem da igreja romana. São Jerônimo, mesmo vivendo no Oriente, escreve ao Papa Dámaso dizendo: falo com o sucessor do pescador e discípulo da cruz. Eu, que não sigo senão a Cristo como primeiro, estou unido em comunhão com vossa santidade, isto é, com a sé de Pedro. Sobre esta rocha, sei que a igreja foi edificada. Quem comer o cordeiro fora dessa casa é profano. Quem não estiver na arca de Noé perecerá quando vier o dilúvio. E Santo Agostinho resumiria: na igreja romana sempre esteve vigente o principado da cátedra apostólica. No século V, a autoridade papal se impôs ainda mais.
Contra o pelagianismo, os sínodos africanos recorreram ao Papa Inocêncio I, que assim respondeu: sempre que surge uma questão de fé, é a Pedro que se deve recorrer, isto é, ao herdeiro de seu nome e honra, pois só ele pode ajudar todas as igrejas em todo o mundo. E ao receber essa carta, Santo Agostinho exclamou: Roma falou, a causa está encerrada. E pouco tempo depois, o Papa Zósimo acrescentaria, a respeito dos pronunciamentos dogmáticos da Sé Apostólica, que a tradição dos padres dá tanta autoridade à Sé Apostólica que ninguém pode contradizer seu julgamento. Tão grande é a nossa autoridade que ninguém pode voltar atrás em nosso veredito. Nos concílios, essa consciência aparece como aclamação. Em Éfeso, os legados papais declaram solenemente que Pedro, cabeça dos apóstolos, até agora e sempre vive e julga em seus sucessores. E em Calcedônia, ao ouvirem o tomo do Papa Leão Magno, os padres conciliares gritaram em uníssono: Pedro falou pela boca de Leão. Até os imperadores reconheceram esse papel. O imperador Valentiniano III proclamava que o bispo de Roma, a quem o direito antigo deu autoridade sobre todos, deve julgar sobre a fé e sobre os bispos. E, no começo do século VI, quando a Igreja buscava superar as divisões do Oriente, se impôs a fórmula do Papa Hormisdas, de 517, que afirmava aquilo que já era vivido há séculos, a saber, que na Sé Apostólica sempre foi conservada a religião imaculada. Portanto, seguindo em todas as coisas essa Sé, professamos estar em comunhão com ela, onde está a solidez íntegra da fé cristã. Quem acompanha os herdeiros de São Pedro em sua longa viagem na história, depara-se com uma narrativa heróica e impressionante, cheia de grandes triunfos e também de grandes derrotas, mas de uma perenidade, de uma perpetuidade, de uma constância que espantam os descrentes. Os primeiros papas, aqueles dos tempos das perseguições, estiveram na linha de frente do martírio. O Papa São Calixto I, por exemplo, foi atirado num poço. O Papa São Ponciano morreu na prisão por maus tratos. O Papa São Fabiano foi decapitado. O Papa São Sisto II executado na cátedra episcopal. E a memória destes heróicos primeiros papas continua eternizada na sua cripta, na catacumba de São Calixto, onde se encontram os túmulos de muitos deles, e que atesta, por aquelas inscrições antiquíssimas, que muitos dos nossos primeiros papas foram mártires de Cristo. Vinda a paz constantiniana, os pontífices desempenharam um papel essencial como guarda da ortodoxia diante das grandes heresias. Papas como São Júlio I e São Damaso I se ergueram contra o arianismo, defenderam Santo Atanásio, confirmaram concílios, fixaram o cânon bíblico e condenaram as várias heresias que então pululavam. No século V, o papado revelou-se o último baluarte não apenas da ortodoxia, mas da ordem, em meio ao colapso do Império Romano do Ocidente. São Leão Magno é a figura mais luminosa dessa época. Ele enfrentou Átila, rei dos Hunos, e depois Genserico, rei dos Vândalos, conseguindo poupar Roma de maiores devastações. Com São Leão Magno, a autoridade espiritual do papado começava já a alcançar a dos exércitos e a dos impérios. No século VI, em meio às disputas teológicas e ao domínio ora ostrogodo, ora bizantino na Itália, o papado foi sobretudo árbitro e, como sempre, guardião da fé. Papas como Santo Hormisdas encerraram o cisma cassiano com a célebre fórmula que há pouco nós reproduzimos, e no final daquele século, São Gregório Magno reformava a igreja, organizava o canto litúrgico, enviava missionários para a conversão de povos distantes, negociava com reis bárbaros, defendia Roma contra os lombardos e exercia inconteste a autoridade enquanto pastor universal e como organizador da cristandade nascente. Entre os séculos VII e VIII, as lutas dos papas contra as heresias vindas do Oriente continuaram. Pontífices como São Martinho I e Santo Agatão resistiram à heresia monotelista, o primeiro, inclusive, pagando por isso com o exílio e com a morte. Outros pontífices, como São Gregório II e São Gregório III, resistiram à heresia iconoclasta, ao mesmo tempo em que colaboravam com afinco para a evangelização dos povos do Ocidente. Na segunda metade do século VIII, os papas lançaram as bases para a futura civilização do Ocidente ao se apoiarem no crescente poder dos francos.
O Papa São Zacarias transferiu aos carolíngios a coroa franca e o Papa São Leão III, coroando o rei franco Carlos Magno como imperador ocidental, instituiu uma nova ordem cristã europeia que estava na base do que seria, após algum tempo, a cristandade. No século IX, época da decomposição do Império Carolíngio, os papas despontaram como autênticos árbitros do Ocidente nascente. São Nicolau Magno, o maior deles, exerceu diante dos reis uma autoridade que seria um dia reivindicada por seus grandes sucessores dos séculos XI a XIV. E, além dele, houve o esquecido, mas grande Papa João VIII, que erguia heroicamente a sua voz para conclamar os cristãos à paz e à unidade contra os inimigos comuns, invocando uma palavra que frutificaria séculos depois: cristandade. No século X, século de ferro, o papado mergulhou na decadência, dominado ora por famílias romanas, ora por imperadores alemães. Mas, mesmo neste tempo de sombras, a sucessão de Pedro não se interrompeu. E quando veio a renovação ao final do século, com papas como Silvestre II, o papado começou a preparar o caminho para a grande reforma que viria, finalmente, em 1049, quando da eleição de São Leão IX, e sobretudo em 1073. Com São Gregório VII, o Papa que reformou a Igreja e diante do qual o imperador se dobrou. A partir de Gregório VII, os papas são os autênticos chefes da cristandade. Essa comunidade internacional de povos cristãos cujo ponto de união era a fé católica e a submissão à autoridade espiritual dos sucessores de São Pedro. Estes papas dos séculos XII e XIII convocaram cruzadas, fizeram a paz entre povos rivais, dispuseram de coroas, sagraram reis, apoiaram os grandes santos e as obras reformadoras e zelaram pela ortodoxia e pela disciplina em toda a Igreja, como vértice e fonte da autoridade de uma longa pirâmide. Papas como Urbano II, Alexandre III, Gregório IX, Inocêncio IV e, sobretudo, o maior de todos, Inocêncio III, cujo pontificado significa a coroação e o apogeu da cristandade. E poderíamos continuar a história, desde o combate ao protestantismo até a reforma católica, desde a difusão da fé pelos 4 cantos do globo até o combate aos erros da modernidade, sempre os papas estiveram lá. Ao longo dos séculos, o papado sempre significou algo vital. Nos primórdios, a continuidade do testemunho apostólico. Na Antiguidade Tardia e começo da Idade Média, o último baluarte da ordem. Na cristandade, a fonte da autoridade e da paz. Na modernidade, a preservação da fé em um mundo que passou a recusá-la. E sempre, sempre o mesmo fio condutor. A missão de Pedro viva na sua sé, visível nos seus sucessores. Desde o Império Romano perseguidor até o mundo moderno anticristão, os papas tiveram que enfrentar incontáveis desafios. Nem sempre venceram, mas o papado prevaleceu. E com ele, a Igreja. Tal como testemunha uma sugestiva contraposição no Fórum Romano. Vejam, no Fórum Romano, centro do poder imperial e talvez maior símbolo da autoridade do antigo Império Romano, as ruínas do templo de Saturno, pai de todos os deuses, confrontam-se com a cruz erguida na cúpula da igreja de São Lucas e Santa Martina, como que derrotadas diante dela. As ruínas daquele templo testemunham um tempo que passou, uma glória que se apagou e que deu lugar a outra que, por promessa divina, não tem fim. No entanto, se é verdade que a glória da cruz não tem fim e que as chaves dadas por Cristo ao pescador continuarão a ligar e a desligar até o fim do mundo, no entanto, a memória da transmissão desse poder e a memória do modo como ele se operou geração após geração, a memória está arruinada. A memória da viagem da cruz de Jerusalém até Roma e de Roma até os 4 cantos do mundo, a recordação encontra-se em ruínas. Do mesmo modo como aqueles templos e edifícios do Fórum Romano. Uma comunidade sem memória é uma comunidade sem consciência de si mesma. Se nós, católicos, não nos recordamos da nossa história, se não contemplamos nossas origens e o percurso bimilenar da Igreja, com que segurança transmitiremos aos nossos filhos, aos nossos pósteros, aquilo que nós recebemos? Privados da memória católica, tornamos-nos como
árvores desarraigadas, por um tempo até permanecem de pé, mas cedo ou tarde definham. Isso é notório sobretudo no Brasil. Aqui campeia o desconhecimento histórico. O brasileiro está como que jogado no mundo sem raízes e sem fundamento. Desconhece a história da sua própria família, não sabe sequer nomear seus bisavós. Desconhece a história da sua pátria e, quando é católico, não sabe nada da história da sua igreja. E para o católico, bom, a história da igreja é muito mais propriamente sua do que a história da sua pátria. Sim, afinal, antes de sermos brasileiros ou o que quer que seja, nós somos cristãos, somos católicos. E se existe uma história que é nossa, que é sua, que é minha, é a história deste corpo místico ao qual fomos enxertados quando do nosso batismo. É a história dessa família espiritual que atravessa 20 séculos, unindo seus membros em uma mesma fé, nos mesmos sacramentos, na mesma tradição. Nós podemos caminhar entre ruínas antigas como tantos o fazem no supramencionado Fórum Romano. Ali, colunas quebradas e templos desfigurados ainda se erguem como testemunhas mudas de um passado muito remoto. Muitos passam por essas ruínas sem saber que ali foi o coração do mundo antigo. Mas quando conhecemos sua história, aquelas pedras ganham voz e a memória de uma civilização se levanta diante de nós. Assim também acontece com a igreja. Nós podemos lamentar o que foi perdido, as catedrais esvaziadas, os altares abandonados, os povos em apostasia. Mas mesmo que nós não abandonemos os altares, um perigo continua existindo: o de viver sem memória. O de viver sem memória, ignorando o que significam aquelas pedras, aquelas tradições, venerar grandes coisas sem saber o porquê. Afinal, se nós preservarmos a memória, ainda que em meio às ruínas, nós estaremos de pé com aquilo que mais importa. E eu não estou aqui falando de uma memória puramente livresca, sentimental, ou como de alguém que cuida de um sepulcro, mas uma memória que é vínculo com os nossos antepassados na fé, que é o fio que nos une ao testemunho dos santos, que é a herança que nos dá a nossa identidade. Sem memória, nós seremos apenas uma geração a mais que se dissolve nas eras. Com memória, nós somos herdeiros de um tesouro que não envelhece, porque nele ressoa a voz de Cristo, aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que um dia disse: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." A história dos papas, a história da igreja, é a nossa história. Os papas do passado, de algum modo, continuam sendo os nossos papas, ainda que não exerçam mais jurisdição sobre nós. Há uma só igreja, espalhada no tempo, espalhada no espaço e que se une em uma só história que se consumará no reino dos céus. A história dos papas, a história da igreja, precisam ser conhecidas. É em razão dessa firme convicção, depois de já consideráveis anos de estudo e depois de consideráveis anos também ensinando a história da igreja, em razão dessa convicção que eu criei a Escola de História da Igreja. Lá você terá todos os meios para estudar a história da igreja com ordem e com profundidade e assim ter acesso a 20 séculos de uma história, de uma múltipla história riquíssima que você, enquanto católico, precisa conhecer. E, obviamente, os papas, como eles são os chefes da igreja, a história dos papas acompanha a história da igreja inteira. Desde a primeira até a última, os nomes dos papas aparecerão, seja enquanto protagonistas daquilo que está sendo contado naquela aula, seja enquanto um personagem que participou, nem que seja de modo indireto, dos acontecimentos que se deram em determinado período histórico. Mas, especificamente sobre a história do papado, nós temos mais de 30 aulas no curso. Em primeiro lugar, a aula 12, uma longa aula na qual nós explicamos a história do papado nos 3 primeiros séculos. A aula 37 é dedicada a conhecer o papado no século IV. A aula 53 é voltada especificamente para narrar apenas a história do grandioso Papa São Leão Magno. A aula 58 é dedicada ao papado no século VI. A aula 69, a história do pontificado de São Gregório Magno. As aulas 74 e 75, a história
do papado no século VII, especificamente no curso da querela monotelista. A aula 89 é dedicada especificamente aos papas da primeira metade do século IX. A aula 90 sobre o Papa São Nicolau Magno e os grandes papas da segunda metade do século IX. A aula 95 é dedicada à difícil época, a crise que o papado atravessou entre os séculos X e XI. As aulas 102, 103 e 104 são todas dedicadas à história da Reforma Gregoriana, desde São Leão IX até São Gregório VII. A aula 115 dedicada ao triunfo da Reforma Gregoriana, desde Urbano II até a Concordata de Worms, assinada entre o Papa Calixto II e o Imperador Henrique V. A aula 128 é dedicada ao conflito entre o Papa Alexandre III e Frederico Barbarossa. Das aulas 133 a 138, são 6 aulas dedicadas somente ao pontificado do grande Papa Inocêncio III. As aulas 168 a 170 são dedicadas ao conflito entre o Papa Bonifácio VIII e Filipe o Belo. A aula 172 sobre o último conflito entre o papado e o império, a saber, entre o Papa João XXII e o imperador Luís o Bávaro. A aula 174 sobre o papado de Avignon, e até a aula 174 a história do papado participa dos outros acontecimentos da história da igreja, ainda que não seja a história protagonista das aulas. Bom, neste curso principal nós já estamos na aula de número 175, cobrindo a história da igreja desde o século I até o final do século XIV. E continuaremos com uma nova aula por semana até o século XX. E é claro, falaremos da história de todos os papas, porque todos os papas são abordados no curso, né? Eu não mencionei isso, até a aula 175, todos os papas da história da igreja são mencionados e são inseridos. E também nós conheceremos todos os papas do século XIV até o século XX. Conheceremos os papas durante o cisma do Ocidente, falaremos bastante dos papas do Renascimento, Alexandre VI, Júlio II, Leão X, depois dos papas da Reforma Católica, sobretudo São Pio V, falaremos do Papa Pio VI na sua luta contra a Revolução Francesa, o Papa Pio VII na sua luta contra Napoleão, daqueles papas que no século XIX se dedicaram a combater os erros da modernidade, Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, São Pio X, enfim. Tudo isso até nós terminarmos o curso. E ao entrar na escola, você vai ser recebido pela nossa equipe pedagógica que vai te orientar tanto na sequência quanto na frequência de aulas mais adequada à sua realidade, de acordo com o tempo que você tem no seu dia a dia. Então, convido você a dar esse passo concreto na recuperação da memória católica. Acesse o link na descrição e faça a sua matrícula na escola. Até o próximo vídeo.